Olá! Hoje o tema é gorduras ou lipídios. E é difícil a gente fazer escolhas neste mundo tão complexo, onde existem tantas opções de coisas. E com relação a este assunto, também não é diferente. Então, vamos analisar os fatores relacionados para fazermos a melhor escolha nesse tema. E, em primeiro lugar, precisamos saber que as gorduras não precisam necessariamente serem ingeridas em formas de óleo, aquelas gorduras visíveis, para que a gente tenha a gordura de que o nosso organismo precisa para os processos que ele tem que fazer. Porque os alimentos naturalmente, eles têm gordura neles. Por exemplo, existe uma gama enorme de vegetais que têm gorduras naturalmente, como todos os grãos que são utilizados para a fabricação dos óleos que conhecemos. Mas precisamos considerar que na nossa cultura nós já aprendemos a utilizar alguns óleos, gorduras, e precisamos aqui pensarmos no que são esses óleos, estas gorduras, o que eles causam, como que é o metabolismo desses ingredientes dentro de nós e o que eles vão finalmente acarretar para a nossa saúde. Precisamos saber que as gorduras participam dos processos de algumas coisas fundamentais no nosso organismo. Elas estão presentes na ação dos hormônios, são partes de todas as membranas de toda a célulazinha do nosso corpo. São necessárias nas funções cerebrais e dos impulsos nervosos. Participa na fabricação da hemoglobina e é um veículo para a absorção de vitaminas e na fabricação de alguns hormônios, como os cortisóis, estrogênios, progesterona e testosteronas, hormônios de funções sexuais. Mas então, em que as gorduras causam problema? As gorduras, elas estão relacionadas a uma imensidão de doenças que têm sido causas pontuais numa maioria de mortes precoces no mundo todo. E quais são as gorduras que são as causadoras desses problemas enormes que temos visto? Temos praticamente 3 tipos de gorduras que têm sido utilizadas. As gorduras saturadas, que elas são vistas quando a gente vê, elas estão no estado sólido, numa temperatura de 20 graus, ou seja, temperatura ambiente. E tem as gorduras insaturadas, que são aquelas que se apresentam em forma de óleo, em temperatura ambiente. E temos também, ultimamente, nas últimas décadas, uma gordura chamada gordura trans, que nós vamos estar explicando logo adiante. O grande vilão das gorduras é a gordura saturada e a gordura trans. Mas mesmo as insaturadas, dependendo do desequilíbrio dos tipos que nós utilizamos, elas também são danosas e eu vou explicar. Então, as saturadas, que são as gorduras que nós vemos como gordura, né? Ela é sólida. A gente dá o nome dela de gordura mesmo, né? Ela não é um óleo, ela é gordura, ela é saturada. Esse negócio de saturação tem a ver com a composição química de ligações, de cadeias de átomos de carbono com ligações de hidrogênio. Isso tem a ver com a química. Mas o que a gente consegue enxergar é que gorduras são saturadas, tá? E óleos são insaturados. E para resumo da conversa, nós já vamos definir o seguinte: se você quer ter saúde ou se você já tem complicações cardiovasculares,
se livre de gorduras saturadas e todas as gorduras trans. São as saturadas que são as grandes causadoras de entupimentos dos vasos sanguíneos. E se você quer entender um pouquinho mais sobre essa questão dos vasos sanguíneos estarem com uma boa saúde e a relação deles estarem bem e o tempo que a gente vai ter de vida, eu vou explicar agora. Os vasos sanguíneos são avenidas da vida, pois é neles que circulam os glóbulos, o plasma, com todos os nutrientes, com o oxigênio, para manter cada célulazinha do nosso corpo com vida. É em cada célula que acontece em cada processozinho que vai definir se você vai perpetuar ou não a sua vida. E para isso é preciso que cada célula receba no devido tempo os seus combustíveis, o oxigênio, né? Você já sabe, se você para de respirar, você morre. Mas o seu oxigênio não chega na sua célula se não for pelos vasos sanguíneos. E para isso, esses vasos sanguíneos, que são as artérias e as veias, eles devem estar em perfeito funcionamento. E é nesse contexto que as gorduras têm tudo a ver. As gorduras saturadas, que têm sido o grande vilão nessa história, são encontradas principalmente em todos os alimentos de origem animal. Carnes, embutidos, que são os salames, linguiças, presuntos, mortadelas, os frangos, especialmente nas peles, no leite e todos os derivados, manteiga, queijos, danones, entre outros. Nos vegetais, nós vamos encontrar a gordura saturada no coco e em alguns outros vegetais. Nestes, podemos consumir maior quantidade em relação a estas gorduras saturadas de origem animal, que é extremamente danosa. Já as gorduras insaturadas, que nós já comentamos, são encontradas nos vegetais. É ali que a indústria retira seus óleos, por exemplo, no milho, na soja, né? Em outros grãos, como por exemplo, semente de girassol e em outros vegetais. Mas o consumo de óleos pode ser também agressivo, dependendo de alguns fatores. Por exemplo, você já ouviu falar do ômega 3 como um ingrediente extremamente saudável para restabelecer a sua saúde cardiovascular? Pois bem, o ômega 3 é um ácido graxo essencial, ou seja, um tipo de óleo que ele é chamado essencial. Por quê? Porque ele não é fabricado dentro de nós e, portanto, nós precisamos consumi-lo para tê-lo circulando em nós e para ter os benefícios que ele traz. Existe também um outro ácido graxo, que é o ômega 6, que também tem seus benefícios. Mas, se nós consumirmos muito mais ômega 6 que ômega 3, existe nesse desequilíbrio, nesses processos químicos que acontecem dentro de nós, uma competição em que o consumo maior de ômega 6 vai trazer alguns malefícios para os nossos vasos sanguíneos. Existem aí estudiosos que falam da relação que nós precisamos consumir entre ômega 3 e ômega 6. E para que haja assim o benefício desses ômegas, a relação entre eles deveria ser entre ômega 6 e o ômega 3 uma razão de 10 a 5 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Mas o que vem acontecendo no consumo, em geral, aqui na nossa vida, aqui nesse povo chamado povo ocidental, é exatamente um consumo muito maior de ômega 6, que vem nos óleos que nós consumimos, não é? Em que a razão fica de 25,
de ômega 6 para 1 de ômega 3, o que nesse desequilíbrio vai causar danos também aos nossos vasos sanguíneos. E, para título de conhecimento, o que o ômega 3, que é esse tão bom óleo, nos traz? Ele previne várias doenças. É ele que vai participar em todos aqueles processos celulares que nós já comentamos. É ele que pode prevenir de hipertensão, endurecimento das artérias, atua prevenindo infartos, derrames e outras complicações cardiológicas, previne o câncer, artrites reumatoides e muitas outras doenças inflamatórias. E sobre doenças inflamatórias, vamos falar um pouquinho. A inflamação é um processo que acontece pelo nosso sistema imunológico. Tudo o que entra em nós e que está sendo, de certo modo, tóxico, existe uma reação inflamatória que vai acontecer. E nos nossos vasos sanguíneos, o que frequentemente tem acionado esse sistema de reação imunológica que causa inflamação são as gorduras saturadas, e nós vamos ver também sobre a gordura trans. Mas a reação inflamatória, ela é esse processo de certo modo, reação de proteção, mas que podem também causar danos. Por exemplo, dentro dos nossos vasos sanguíneos, quando as gorduras saturadas estão circulando, elas são metabolizadas com muita dificuldade e vão causar as placas de gorduras que vão ficar ali nos vasos, na parede interna, causando a reação inflamatória. E aí, nessa reação toda, formar as placas, endurecimento dos vasos e aquilo que a gente chama de ateromas, né? Então, é extremamente danoso e que pode levar aos problemas maiores, como derrames e infartos. Voltando aos ômegas, o ômega 6, que também é o que há de maior quantidade nos óleos, ele também tem os seus valores, né? Ele também tem suas vantagens. Tanto o ômega 3 quanto o ômega 6 têm os seus benefícios, porém devem estar numa relação de consumo certo. Então, quanto maior o consumo de ômega 3, maior a proteção dos vasos sanguíneos, artérias e veias, a proteção contra obesidade, contra diabetes, contra hipo e hipertireoidismo. Teremos melhor atividade cerebral, do raciocínio e de memória. E onde encontrar o ômega 3? Está presente na linhaça, na semente de abóbora, nos óleos de peixes, especialmente de águas marinhas, nas nozes, nas castanhas. Tem em pequena quantidade nos óleos, no azeite, nos óleos de soja e milho. Já o ômega 6, ele tem maior quantidade nos óleos de milho, de girassol, de prímula. E se usado com muito equilíbrio, eles ajudam na melhora de sintomas pré-menstruais, na cicatrização, atenua na queda de cabelo e pode ajudar na queima de gorduras corporais. Então, por enquanto vimos que enquanto as gorduras saturadas, elas prejudicam o nosso organismo, especialmente os vasos, as insaturadas, da forma equilibrada, aumentando o consumo de ômegas 3, poderemos ter grandes benefícios para os nossos vasos sanguíneos e para a nossa saúde como um todo. E isso tudo no consumo de alimentos de origem vegetal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o colesterol e o triglicéride. O que é o colesterol e o que são os triglicérides? Não é? Você vai ao médico e ele faz as medições, pede exames, você colhe, traz, e às vezes o médico fala: nossa, seu colesterol está muito alto, isso é perigoso. Como assim? Vamos explicar um pouquinho.
85% do colesterol encontrado no nosso sangue, ele é produzido em nós mesmos, nos tecidos. A maioria dos nossos tecidos produz colesterol, mas especialmente é produzido no fígado, nos tecidos cerebrais e outros tecidos. Também podemos ingerir o colesterol, mas a ingestão de colesterol é exclusivamente de alimentos de origem animal. Não existe colesterol em alimentos vegetais. Mesmo nos óleos não tem colesterol. E o colesterol, ele percorre as avenidas dos nossos vasos pelo sangue, acompanhado de uma lipoproteína. Ele nunca vai sozinho porque ele é uma gordura e ele não é solúvel em água. E é por isso que a gente vê sempre com uma nomenclatura junto acompanhando o colesterol. LDL, HDL, VLDL. E o que é? O que são essas nomenclaturas? Essas nomenclaturas são exatamente dessas lipoproteínas que acompanharão o colesterol. E o LDL, você já deve ter ouvido falar, ele é o mau colesterol. E por quê? O colesterol, ele já é fabricado nas membranas das células dos mamíferos, como parte estrutural dessas membranas. Mas atuam também muitos processos bioquímicos do nosso corpo, como, por exemplo, na fabricação dos sais biliares. Você já ouviu falar, né? Na vesícula biliar que fica no fígado. E também participa na reprodução humana e na produção de outras células e da vitamina D também. Se escolhermos não ingerir colesterol, ou seja, se não alimentando carnes, ou seja, se nós resolvermos ser vegetarianos e não consumirmos nenhum alimento de origem animal, o colesterol será fabricado em nós, independente de ingerirmos ou não. O LDL, ele é o responsável de transportar o colesterol até aquelas células de fabricações de esteroides. Mas em excesso, o LDL, ele é chamado mau colesterol, porque ele se deposita nas paredes das artérias, fazendo aquela reação inflamatória que nós comentamos, produzindo as placas, né? As placas de ateromas, e que vai ser causa de estreitamento ou entupimento desses vasos, desenvolvendo infartos e derrames. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, se você reduz 40 miligramas de colesterol LDL por decilitro de sangue, você reduz também 20% de todas as mortes por infartos e derrames. Já o HDL, que é chamado de bom colesterol, ele transporta o colesterol que fica em excesso do sangue para o fígado e para ser excretado. O HDL tem propriedades de ser anticoagulante, antioxidante e anti-inflamatória, protegendo a parede do endotélio, que é a parte interna dos nossos vasos. Com mais HDL, maior a nossa proteção contra doenças. Este desequilíbrio com aumentos do LDL, que é o mau colesterol, e diminuição do HDL, que é o bom colesterol, está intimamente relacionado a consumos de alimentos com gordura saturada. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a gordura trans, que é uma grande vilã nesta história. A gordura trans é um tipo de gordura que pode estar nas gorduras de origem animal, mas ultimamente, nas últimas décadas, ela tem sido produzida a partir de óleos vegetais pela indústria num processo tecnológico. Você já ouviu falar de gordura vegetal hidrogenada? Pois bem, é ela mesma.
A indústria pega o óleo, né, que em temperatura ambiente ele está de forma líquida e transforma numa gordura pastosa, sólida. E essa gordura, né, é um processo em que eles hidrogenam a gordura e que causa algumas coisas, né, que para a indústria tem seus efeitos bons, né, porque para eles tem as suas vantagens, mas que para os nossos vasos sanguíneos é extremamente nociva. É essa gordura que vai dar maior crocância aos alimentos, maior durabilidade para eles e melhora um pouquinho o sabor. Mas lembre-se, sabor não é sinônimo de saúde. Comer coisas gostosas não quer dizer que você vai ficar bem. E quais alimentos você pode ter a gordura trans? Ela é encontrada nos sorvetes, cremes vegetais, massas instantâneas como miojo, salgadinhos de pacote, bolos prontos, biscoitos e bolachas, principalmente bolachas recheadas, mas também nas bolachas crocantes, chocolates, pipocas de micro-ondas, margarinas. Todas as margarinas têm gordura trans. Mas vamos fazer uma ressalva, que existem algumas margarinas que são fabricadas com menor quantidade de gorduras trans, que são as lights, mas não deixa de ter. E esta gordura trans, além de não fazer nenhum benefício para a nossa saúde, nenhum, ainda causa males terríveis. E você já ouviu falar que são essas margarinas que tem uma molécula que um nutrólogo que fala muito disso, ele fala que se aproxima do plástico, ou seja, plastifica nossas artérias, causando endurecimento, enrijecimento. E quando o sangue, que tem que ser impulsionado pelo coração, passa por essas artérias, haverá o que? Uma maior dificuldade, maior probabilidade de rompimentos, de infartos, de derrames, né? E de estreitamentos desses vasos. E essas gorduras trans também aumentam muito o LDL, que é o mau colesterol, e baixam o HDL, que é o bom colesterol. Na verdade, esse ingrediente chamado gorduras trans é o ingrediente morte. E no ano passado, a Organização Mundial de Saúde alertou que pelo menos 5 bilhões de pessoas estão com doenças relacionadas a essa gordura e 500 mil morrem todo ano por causa dela. E atenção, mesmo que nas embalagens você encontre 0 gorduras trans, é preciso investigar melhor, porque existe um limite que os órgãos fiscalizadores permitem que haja de gorduras trans, em que nos produtos, as pessoas que fazem o marketing da empresa colocam o que? 0 gorduras trans, sendo que existe ali gorduras vegetais modificadas. E agora vamos falar um pouquinho sobre os triglicérides ou triglicerídeos. Quando nós colhemos os exames de sangue que vem com triglicérides aumentado, isso quer dizer que de todas as calorias que nós consumimos, seja ela em formas de gorduras, e quando nós comemos uma gordura ou óleo, ela tem 2 a 3 vezes mais calorias do que tem no carboidrato e na proteína. Mas mesmo as calorias em excesso dos carboidratos e das proteínas que ficam a mais no nosso sangue, elas são armazenadas em formas de triglicérides. E quando nós colhemos o exame e ela vem com aumentos exagerados de triglicérides, isto é um sinal de que nossa saúde pode estar em perigo. Carboidratos que gerem aumento de triglicérides geralmente são os refinados, ou seja, não são de alimentos integrais. Lembra que falamos sobre isso? O aumento do triglicéride está relacionado ao aumento de doenças cardiovasculares, à obesidade,
a gordura do fígado ou a esteatose hepática e a pancreatite. E a esteatose hepática, por sua vez, ela pode levar a problemas mais graves como hepatite e a destruição de células do fígado, levando à cirrose hepática. Doença grave. E todas estas doenças, elas estão interrelacionadas. A obesidade, a diabetes, a esteatose hepática e o colesterol elevado. E então, concluindo essa nossa conversa, precisamos fazer um ressalte de coisas que vão contribuir para a nossa saúde, para a preservação de nossa vida. Fique muito atento com os alimentos que tenham gorduras trans. Vale a pena e você se sentirá muito bem se abandonar totalmente as gorduras de origem animal. Consuma mais ômega 3 a partir da semente de linhaça, dos vegetais verdes folhosos e das nozes. Controle o consumo dos óleos vegetais. Cuidado com as frituras, pois eles desequilibram ainda mais o metabolismo das gorduras. E você já sabe, experimentando coisas saudáveis, vai se sentir cada vez melhor e gostando cada vez mais de seus sabores. Você vai acrescentando dias aos seus anos e vida de qualidade para desfrutar das ricas bênçãos que Deus te dá dia a dia. Que Deus te abençoe e até a próxima.